Ei, você aí. É você aí mesmo que eu tô falando. Que tá se sentindo inchada, barriga pesada, que não aguenta mais essa retenção de líquido. Pois vem descomplicar com a Nutri, porque eu vou ter dicas essenciais pra você. Oi, tudo bem? Eu sou Georgia Alencar, nutricionista esportiva e comportamental, e descomplico a nutrição aqui pra você, então você está no lugar certo. E eu sei que existem muitas cápsulas milagrosas, receitas pra desinchar, chás de não sei o que, pétalas de rosa, cápsulas de alguma coisa. Gente, vamos falar de fisiologia mesmo do organismo? Vamos para a parte que funciona. Esqueçam os milagres, tá bom? Então vamos conferir. Bom, então antes da gente ir para as dicas, que é o de fato o que você está precisando, a gente vai entender por que você fica assim inchada, se sentindo mal, barriga pesada, tá bom? Bom, podem ser alguns fatores determinantes. O primeiro deles é o que é que você está comendo aí na sua casa. Bom, o inchaço, essa retenção de líquido, ela pode vir ou do consumo de açúcares refinados e industrializados ou do sódio. E aí, geralmente você come as duas coisas juntas, já percebeu? Os alimentos industrializados, quando eu falo industrializados, a gente tem os processados, tipo pães, bolos, massas, por aí vai, pizzas, fast foods, aqueles sucos de caixinha, aqueles achocolatados de caixinha, refrigerante. A gente tem uma quantidade muito rica de açúcar simples e de sódio. E o que é que isso vai fazer dentro do nosso organismo? Vai fazer com que você tenha um acúmulo de gordura localizada. Nessa transformação aí, para você ter um acúmulo de gordura, onde o corpo vai pegar a glicose e transformar em gordura corporal, ele precisa de água. Então vocês devem perceber também que quando vocês consomem esses alimentos, geralmente dá mais sede. Então vocês bebem muita água. E essa água, infelizmente, ela não vai ser processada da melhor maneira, porque ela vai ser utilizada como se fosse no armazenamento também. Então, além de você ter gordura localizada armazenada, ainda vai ficar com a retenção de líquido devido a esses alimentos também. Bom, outro motivo também é que esses alimentos que a gente está conversando aqui, eles também podem sofrer uma má digestão e alimentar suas bactérias ruins. Eles podem não, eles fazem isso. Então, nessa festa aí da alimentação das suas bactérias ruins, quando elas estão lá alegres porque você está alimentando elas, elas produzem toxinas. E aí nessa produção de toxinas você tem aquela tão chamada flatulência. Então produz gases, fica se sentindo mal. E isso também faz parte do inchaço. Porque são as toxinas das bactérias e que você está alimentando com essa alimentação que você anda fazendo aí ultimamente. Bom, outro problema é essa questão da fermentação. Então, se um alimento passa muito tempo ali no teu organismo, sendo mal digerido e fermentando, ele também vai ocasionar gases, tá? Então, esse pode ser outro fator. E a gente tem mais outros dois pontos. Outros alimentos que podem, mesmo que saudáveis, não fazer bem pro teu organismo. Tipo, alimentos lácteos. Muita gente aí hoje possui uma pequena intolerância, e isso vai do leve ao mais grave. E essa leve intolerância já faz com que vocês fiquem inchada. Por quê? Porque o alimento fermenta e aí provoca gases lá dentro do teu organismo, lá do teu intestino, né? E isso promove inchaço. Pode ser também alimentos terminados em ol, então maltitol, xilitol, isso aí também provoca gases. Fora os que eu já falei lá no começo, né? A gente vai ter alimentos como o brócolis, o feijão, o repolho, o pimentão, a cebola, que mesmo sendo alimentos naturais, eles também podem fazer isso dentro do teu organismo. E aí tem uma listinha de alimentos, isso vai depender muito das tuas intolerâncias. Então pode ser outro fator. E o quarto fator, a desidratação. Esse é um ponto aí, tipo, você não bebe água, você vai ter retenção de líquido. Ah, Georgia, mas eu achava que era o contrário. Se eu bebesse muita água, aí que eu ia ter retenção de líquido. Não, se você beber muita água por
consumo daqueles alimentos que eu falei lá no comecinho. Mas se você beber água para as outras funções, é a água que você necessita ao longo do dia, você não vai ter essa retenção de líquido não. Ao contrário, você vai ajudar na desintoxicação do teu organismo e vai ajudar na excreção das toxinas. Então, pense nisso. Será que você está bebendo a água que deveria beber durante o dia? Bom, e agora que você já sabe o que é que pode estar causando esse inchaço, vamos às dicas. Então, são 3 dicas que vão te ajudar a eliminar essa retenção de líquido que tanto te incomoda. E a primeira delas, tirar esses alimentos industrializados, açúcar refinado, farinhas brancas, tudo que é rico em carboidratos simples, em açúcar simples e que é de energia rápida, que vão fazer aquele processo que a gente falou na fisiologia do teu organismo, tá? Então, elimine isso aí. Ah, Georgie, como é que eu vou fazer para me alimentar? O que é que eu vou comer? Gente, pensa. Vamos comer comida de verdade. Frutas, verduras, leguminosas. Isso aí vai te trazer o carboidrato que você precisa, mas um carboidrato complexo, sem ter esse negócio de estímulo da insulina, transformação da glicose em gordura corporal e inchaço e retenção de líquido, tá? A dica número 2 é fazer jejum. Eita, que o jejum é aquele estigma, né? Poxa, eu vou passar fome. Gente, eu tô falando do jejum intermitente, não é de passar fome, tá? Então, o jejum intermitente, ele é um jejum programado. Então, geralmente, esse jejum intermitente, ele é feito condicionado com algum profissional, porque aí você vai saber como ele é feito da forma mais correta, tá? Não é se entupir de besteira no dia anterior e aí fazer um jejum no outro dia para diminuir a retenção de líquido. Não, não é isso. Mesmo você fazendo o jejum, você tem que estar se alimentando bem, tá? Então, o jejum, para que ele vai servir? Ele vai servir para dar um espaçamento para o teu organismo fazer essa digestão, tá? Então, é como se fosse assim, você desfoca do intestino, você não tá colocando alimento novo ali e ele vai ter tempo de processar aquele alimento antigo e os resíduos dele. Ou seja, vai diminuir a toxina. E diminuindo essas toxinas, diminui a flatulência, diminui os gases, tá? E desincha. E a dica número 3 e última dica, beba água. Porque se você tiver água suficiente lá no teu organismo, o teu corpo vai entender que não precisa armazenar essa água que entra para evitar a desidratação. E vai fazer o quê? As funções fisiológicas normais. Diminuir toxinas, diminuir a retenção de líquido e a homeostase do corpo e entre as células aí em relação à água, tá? Então, dicas dadas. Agora eu vou falar para vocês um negócio. Curte aí o vídeo, não esquece e se inscreve no canal, porque ó, vão vir mais dicas como essa e eu tenho certeza que você vai querer saber um pouquinho mais. Segue a Nutri também lá no Instagram, Nutri Georgie Alencar, porque tem dicas diárias. E eu sou a criadora do Desafio Estar 2.1, que é um desafio que transforma a tua vida. É a hora da reintrodução alimentar, de promover novos hábitos alimentares através do corpo e da mente. Então a gente trabalha alimentação, estilo de vida, rotina de treino e ferramentas ligadas ao emocional. Olha que legal. Então conhece mais um pouquinho. Me segue lá, me segue aqui que a gente vai conversar mais sobre isso. Beijo!